ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura o Senhor a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Valeu, muito obrigado, pastor Felipe. Na sequência agora, nós vamos falar com Deus em oração. Alguém dos irmãos gostaria de dirigir essa oração? Não briguem. Vou convidar a Esther, então, se ela estiver aí, que eu sei que ela é corajosa. Você está aí, Esther? Pode nos dirigir em oração? Oi, pastor, pode ser. Uhum. Obrigado. Bondoso Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos, Senhor, porque mais uma vez podemos estar aqui para estudar a Tua Palavra. Agradecemos, Senhor, também por todas as bênçãos que Tu nos dás, por todas as coisas boas, pela saúde. Agradecemos por cada um que está aqui. Dirige-nos, Senhor, no estudo de hoje. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Iniciamos, então, esse nosso momento de estudo na presença do nosso Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Queridos irmãos, é sempre uma alegria tão grande quando a gente pode abrir a nossa Bíblia e estudar a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é aquilo que nós precisamos para dar ânimo na nossa jornada, na nossa caminhada. É a Palavra de Deus que restaura as nossas forças, que devolve a nossa alegria, que nos ensina o caminho reto para a vida eterna. Nós sabemos muito bem que essa vida aqui no mundo é uma vida muito temporária e muito passageira. E nós caminhamos realmente, como acabamos de cantar no hino, caminhando alegres, vamos para os céus. Mas a gente pode fazer essa caminhada de duas maneiras, alegre ou gemendo. O povo de Deus faz essa caminhada com alegria, à medida que compreende as bênçãos do Senhor e à medida que entende que Deus está presente conosco também nas horas em que nós temos as nossas lágrimas. Então, gostaria que um dos irmãos aí fizesse a leitura, mais uma vez, do Salmo 126. A gente já cantou ele, agora vamos fazer a leitura em voz alta. Então, uma pessoa lê e nós acompanhamos na Bíblia antes que a gente faça a exposição do Salmo. Tem um candidato aí para fazer a leitura? Posso fazer, pastor? Pode, só uma observação. Quando eu falo assim, tem um candidato, pode ser homem ou mulher, tá? Eu não peguei e não vou pegar essa mania que falam assim, candidato ou candidata. Isso é errado na língua portuguesa, sabe? A gente não precisa disso. A gente fala sempre assim, candidato se refere ao gênero, à raça humana. Então, tanto faz, um homem ou uma mulher, tudo bem? Então, a Márcia vai fazer a leitura para nós. Obrigado, Márcia. Exatamente. Só completando o pastor, tá? Num grupo, podem ser 8 mulheres e um homem. Esquece que tem outras, são os outros, né? São todos, não são todos e todas. A Márcia é professora de língua portuguesa, tá? Então isso é uma coisa de língua portuguesa mesmo. Exatamente, é língua portuguesa. Não é brasileiros e brasileiras, somos brasileiros. Valeu. Certo? Então vamos lá, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles.
Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Valeu, muito obrigado, Márcia. Esse salmo é um salmo muito bonito e muito conhecido, eu acredito, da maioria de nós. Especialmente ali o versículo número 3, quando fala: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Eu preguei sobre esse salmo no último domingo, no culto de aniversário da congregação e também de aniversário dos leigos. Mas eu não gastei o salmo inteiro. Eu pensei assim, quarta-feira eu vou ter que falar para o povo o estudo bíblico do salmo, então se eu gastar tudo sobre ele no sermão do culto, não vai sobrar nada de novidade para eu falar. Então eu dei um outro enfoque. Sermão, a gente tem dá para a gente sair assim pela tangente, né? Dar um outro enfoque. E o estudo bíblico a gente dá uma cavocada maior. Então essa é a vantagem. Então hoje nós queremos olhar para esse belíssimo salmo. Vocês puderam perceber pela leitura dele que esse salmo, ele é um convite para a gente viver a alegria na realidade, né? Ele faz uma descrição de alguém que está alegre, mas que outrora não estava. Para aqueles que estão conosco hoje pela primeira vez, ou pela primeira vez, pelo menos nos últimos encontros, nós estamos estudando os chamados cânticos de peregrinação, ou cânticos de romagem, que é uma coleção de 15 salmos, que começa no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. Esses cânticos de romagem eram cânticos entoados pelo povo nas suas peregrinações até a cidade de Jerusalém, onde ficava o templo. Então, cada um desses salmos tem uma temática especial. E esse salmo de hoje, o 126, ele tem como tema, a gente poderia talvez arriscar um tema para ele, dizer que ele fala da alegria na vida do cristão. Queria começar chamando a atenção para o título do salmo. A maioria das pessoas, a maioria de nós provavelmente tem aí a RA, que é a Bíblia Revista e Atualizada, e está lá como título Consolo para os que choram. Na Bíblia Nova Tradução, na linguagem de hoje, tem um outro título, é Oração Pedindo Prosperidade. A Bíblia, a NTLH, ela é uma Bíblia um pouco mais pentecostal, então ela vai mais para esses lados, né? E a Bíblia de Jerusalém, que é uma excelente versão da Bíblia, uma tradução católica da Bíblia, chamada Bíblia de Jerusalém, ela traz como título para esse salmo A Volta do Exílio. E na minha compreensão, é a Bíblia que mais acerta no título. Eu quero fazer uma observação que eu já disse uma vez: os títulos que tem nos textos da Bíblia, eles não fazem parte do texto original da Bíblia, tá? Assim como o número dos versículos também não fazem parte do texto original. Então, os títulos foram colocados pelos homens na organização da Bíblia, para que a gente encontre mais fácil e interprete melhor na hora de ler. Então, por isso eles vão mudar. Vão mudar porque, dependendo quem fez a tradução, interpretou e botou um título. Então, os títulos eles não são confiáveis como é o texto, né? O que é confiável? É confiável ali a partir do versículo 1º. O que está em cima, o título, é alguém que leu o salmo, interpretou e deu para ele um título. Então, a meu ver, o título mais acertado para esse salmo é o da Bíblia de Jerusalém, da Nova Bíblia de Jerusalém, que traz como título A Volta do Exílio. Esse salmo, quando a gente aprecia ele nos faz um convite para viver uma vida em alegria. E logo no primeiro versículo, ele fala de restauração. Ele inicia: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Esse versículo aqui, do jeito que ele está traduzido, ele também, assim, deixa a gente um pouquinho em dúvida, né? Porque a palavra sorte pode ser uma palavra mal compreendida ou mal interpretada, né? Porque alguns podem entender sorte assim como a sorte que a cigana lê na mão, né? Uma coisa totalmente anticristã, digamos assim. Ou sorte como uma espécie de destino. O destino está traçado. Não existe esse negócio de destino. A gente pode um dia falar sobre isso, né? Que o destino está traçado. Não é assim, como as pessoas imaginam que o destino traçado não pode ser mudado. Então ele começa dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião.
Uma outra versão, que é a Bíblia NVI, a nova versão internacional, ela traz esse versículo traduzido assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta para Sião. Ela é melhor. Melhor nesse sentido porque não usa essa palavra sorte, que pode trazer uma espécie de confusão, dependendo para quem lê. Sorte, na realidade, está aqui nesse salmo como uma palavra para se referir à mudança na vida que o povo de Israel estava vivendo naquele exato momento. Então ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Mas que restauração é essa? Do que se trata? Né? Restaurar é devolver uma antiga condição. Restaurar é recuperar, digamos assim. Do que o povo, então, estava sendo restaurado? Ou o que estava sendo devolvido para esse povo? Sem dúvida nenhuma que o contexto desse salmo é o regresso dos israelitas que haviam estado cativos no exílio da Babilônia. Vocês devem se lembrar muito bem da história do povo de Israel, que, em decorrência da desobediência, o povo sofreu o castigo que foi ser deportado para a Babilônia, e lá viveram como escravos, exilados, durante 70 anos. Então, esse foi o período que durou o exílio da Babilônia. E essa restauração, que então agora eles estão se referindo, o salmista se refere, é justamente a volta do cativeiro da Babilônia. Essa restauração, queridos irmãos, de certa forma, ela é a resposta de Deus ao seu povo, que lá no exílio se queixava amargamente, dizendo que não encontravam mais consolo. Porque o povo foi para o exílio, e o povo então achava que, pelo fato do exílio estar demorando muitos anos, né? Como eu disse, demorou 70 anos, o povo achou que estava abandonado. Então, eles diziam que estavam amargamente sofrendo. E eles se queixavam perante Deus. Diziam que estava difícil de ficar lá. Vamos tentar imaginar essa situação, né? Você, de repente, alguém entra, invade a tua cidade, destrói tudo, invade a tua casa e captura você, um outro captura outras pessoas da tua família, cada um segue para um canto e você vai. Cada um é levado, separado, cada um para um canto do mundo, e lá no outro país distante você agora vai ser escravo. Como é que você vai ficar? Como é que vai ser a sua condição vivendo lá naquele distante lugar? Você vai viver, você não é museu, mas vai viver do passado, recordando, lembrando, chorando, pensando no tempo que você estava aqui na cidade, na sua casa, junto com sua família. E lá você vai chorar, lá você vai se lamentar, lá você vai dizer: ó Deus, olha por mim, Senhor, ajuda eu voltar para minha casa, ajuda eu reencontrar os meus familiares. Então, esse era o contexto do povo que estava no exílio da Babilônia. A gente precisa tentar se colocar no lugar para a gente compreender a alegria que eles agora estavam sentindo quando estavam sendo restaurados, quando estavam sendo repatriados outra vez. Vamos dar uma olhada no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 1, para a gente entender um pouco mais sobre esse contexto de sofrimento. Lamentações, capítulo 1. Fica um pouco para frente aí, Salmos, Provérbios, Isaías, Cantares, Isaías. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações. Lamentações 1, 1 a 2. Alguém pode ler esse texto aí? Posso ler aqui. Como está sentada, solitária, a cidade que era tão populosa, tornou-se como viúva, a que era grande entre as nações. A que era princesa entre as províncias, tornou-se avassalada. Chora amargamente de noite, e as lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amantes. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela. Tornaram-se seus inimigos. Obrigado.
Bom, aqui fala de uma forma um pouco poética, e Jerusalém, que é a cidade sendo descrita aqui, é também um sinônimo da própria igreja, do próprio povo de Deus. Então, o versículo 2 diz ali, chora e chora de noite, e as suas lágrimas correm pela face, e não há quem console. Versículo 11 também, seu Hartwig, pode ler aí, por favor. Lamentações 1, versículo 11. Se mais alguém tiver, também pode ser. Posso ler aqui? Todo o seu povo anda gemendo, buscando o pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para refazerem as suas forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. O versículo 16 agora. Por estas coisas vou chorando, os meus olhos se desfazem em águas, porque está longe de mim um consolador que pudesse renovar o meu ânimo. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Olha só agora o versículo 21. Ouviram como estou gemendo, mas não há quem me console. Todos os meus inimigos souberam do meu mal. Alegram-se de que tu o determinaste, mas em trazendo tu o dia que anunciaste, eles se tornarão semelhantes a mim. Muito obrigado. Vocês conseguem perceber agora, com um pouco mais de clareza, qual era a condição do povo que estava no exílio da Babilônia? Esse trecho, esses versículos que a gente leu, descreve um pouco da condição que o povo estava vivendo lá. Então, eles choravam. Ele descreve ali, os meus olhos, as lágrimas correm pela face, mas não tem ninguém para me consolar. Os meus filhos, também eles choram, mas ninguém consola. Eles foram tirados de mim. Não tem ninguém que restaure. Então, quando a restauração veio, você pode imaginar a alegria que tomou conta do coração desse povo. Então, esse é o contexto histórico desse salmo. Para a gente ler esse salmo com uma reta compreensão, a gente precisa se apropriar dessas informações. Da onde o povo estava sendo restaurado? O cativeiro da Babilônia, na verdade, ele foi uma investida, um ataque que o povo da Babilônia fez contra Israel, lá na Palestina, em 3 etapas. A primeira vez que atacaram Jerusalém foi no ano 605 a.C. A segunda vez foi em 598 e o terceiro ataque foi em 586. E nesses ataques que os babilônios fizeram, lá em Jerusalém, destruíram a cidade de Jerusalém, destruíram o templo do povo, levaram muitos judeus exilados para a Babilônia, outros judeus foram mortos, mas dentre os exilados que foram para a Babilônia, não só pessoas comuns foram, mas também foram levados líderes religiosos, foram levados políticos, intelectuais que pertenciam à nação, ao povo de Israel. E lá, então, o povo passou gemendo durante todos esses anos. Por isso que tem aquele texto do Salmo que diz, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando do templo e da cidade de Jerusalém. Como a gente tem acompanhado na leitura dos Salmos de romagem, o templo era algo muito especial e importante para o povo de Israel, porque simbolizava a presença do próprio Deus. Por isso, então, eles choravam, lembrando do templo que havia sido deixado para trás. Só que acontece que em 538 a.C., os babilônios eles foram derrotados pelos persas. E então subiu ao trono um rei chamado Ciro. Esse rei Ciro, ele não era cristão, ele era um rei pagão. Só que Ciro, ele permitiu que os povos que haviam sido capturados e escravizados pudessem, se quisessem, é claro, retornar cada um para a sua terra natal. Pudessem ir adorar os seus deuses, pudessem reconstruir os seus templos. Ciro não fez isso porque ele era bonzinho.
Ciro fez isto porque, na crença dos persas, ele imaginava que quanto mais ele agradasse também os deuses dos outros povos, mais bem-sucedido seria o governo dele. Então, vocês percebem por aí que o regresso que o povo teve, Deus usou Ciro como libertador, mas Ciro não tinha no coração dele o intuito de dizer assim, eu também vou crer no Deus verdadeiro dos cristãos. Mas a coisa boa foi que ele permitiu. Só que nem todos os cristãos do povo de Israel regressaram. Muitos escolheram ficar lá na Babilônia. Isso às vezes a gente não se dá conta. E por que ficaram? Porque se acostumaram na vida do paganismo. Alguns renegaram a antiga fé que tinham do Deus verdadeiro, porque agora já tinham assumido cargos políticos no Império da Babilônia. Então estava confortável ficar por ali. Então muitos na dificuldade escolheram o caminho de vencer a dificuldade, se juntando, entre aspas, com o inimigo, fazendo uma mudança de vida. Por que eles fizeram isto? Porque os profetas, que eram homens escolhidos por Deus, eles anunciavam. E eles anunciaram tanto antecipadamente que o exílio viria, como também depois eles anunciaram que Deus restauraria o povo. Só que o povo de Israel, eles imaginavam que Deus ia estabelecer no mundo uma sucessão de rei político da descendência de Davi. Eles não compreendiam que esse rei era um libertador, Jesus, para libertar os pecados. Eles acreditavam ou pensavam que esse rei seria um governante. E quando então eles agora se tornam escravos, e eles começam a perceber que isso estava demorando a acontecer, e que não vinha restauração de lugar nenhum, e que eles choravam, eles pensavam que não vinha, né? Assim como a gente, às vezes, quando ora, fica aflito porque acha que Deus não está escutando, que Deus não está respondendo, mas, na verdade, Deus está. Então, eles começaram a duvidar, muitos deles, dos profetas. E por isso, muitos foram perdendo a esperança. E já havia pouca esperança no coração do povo de Israel. Vamos agora abrir a Bíblia em Esdras, capítulo 1, só para a gente ler como foi o regresso que Ciro permitiu a esses cristãos. Esdras, capítulo 1, Esdras, Neemias, lá no Antigo Testamento, tem que voltar um pouquinho aí. Esdras 1, 1 a 4. Gostaria que alguém dos irmãos lesse esse texto para nós. Esse pedacinho que a gente vai ler agora, ele vai contar sobre o decreto de Ciro, esse que eu acabei de falar, e que permitiu o regresso do povo de Israel. Esdras 1, 1 a 4. Quem achar aí pode ler. O decreto de Ciro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Muito obrigado. Então, notem aí que nesse decreto de Ciro, ele não só permite que o povo volte, que o povo regresse, mas ele também ajuda financeiramente, devolvendo objetos. Se a gente continuar lendo o livro de Esdras, a gente vai compreender bem como foi esse regresso e como foi a reorganização do povo quando eles voltaram do exílio da Babilônia. Então, Ciro permite também que eles levem de volta utensílios que foram roubados do templo,
e também que eles recebessem ouro, prata e metais para que pudessem reconstruir muito do templo de Jerusalém que havia ficado para trás, ou que havia sido destruído por Nabucodonosor, o antigo rei da Babilônia. Então, quando o Salmo inicia falando que o Senhor, ele restaurou a sorte de Sião, ele está falando e louvando a Deus justamente porque Deus mudou esta vida de escravo que o povo estava vivendo. Esse é o contexto. O versículo 1 está falando exatamente disso. É como se ele quisesse dizer assim ali, quando o Senhor libertou o seu povo lá do exílio da Babilônia e levou ele de volta, então, diz o versículo 1, nós ficamos como quem sonha. Essa expressão é uma coisa para dizer assim, estou sonhando, não estou acreditando. Né? O povo que já estava sem esperança, agora daqui a pouco vê a esperança completa chegar. A concretização da esperança. Deus atendendo, Deus restaurando, Deus devolvendo para eles e atendendo aquilo que eles tanto pediam. E qual foi a causa do regresso desse povo? Por que eles foram restaurados? Bom, sem dúvida nenhuma, o povo foi restaurado por causa da misericórdia de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Isaías 40, versículo 1 e 2. Isaías 40, versículos 1 e 2. Quem tiver aí, pode ler. Posso ler. Obrigado. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Muito obrigado. Esse versículo, esse texto de Isaías 40 é muito bonito. Existe até uma música, né? Isaías 40. É um texto consolador da Escritura Sagrada. Notem que Isaías 40, versículo 1, começa duplicando um verbo. Ele está dizendo consolai, consolai. Está falando duas vezes para aumentar a força dessa palavra. Ele está dizendo ali, anuncie para o povo, versículo 2, fale ao coração de Jerusalém. Essa expressão vale a pena a gente meditar nela. Falar ao coração significa, quando a gente diz assim, falar ao coração é porque a gente tem realmente um sentimento de muito amor por aquela pessoa que a gente quer que aquela mensagem chegue. É a linguagem romântica, né? É a linguagem do amor. Então, Deus está dizendo, fale ao coração de Jerusalém, que já chegou o fim, o tempo do sofrimento, porque a sua iniquidade está perdoada. É Deus anunciando restauração. Mas é interessante que esse capítulo 40 de Isaías, ele foi escrito quando o povo ainda estava no cativeiro da Babilônia. Então, é uma profecia anunciando que em breve virá a restauração. E quando a gente olha ali, no versículo 2, a gente percebe que a razão por eles serem restaurados é porque Deus os perdoou. Isso nos leva a refletir que o que trouxe a restauração para aquele povo, que levou a restauração, é a mesma razão que traz restauração para as nossas vidas. É o perdão de Deus. É a graça de Deus. É a misericórdia do Senhor nosso Deus. Indo para o versículo 2 do Salmo, ele vai dizer, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações, entre os povos ao redor se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. A alegria era tão grande que era notada por aqueles que estavam em redor. O povo de Israel sofreu muito por ser cristão, porque eles eram zombados. A Palestina, o lugar onde habitava o povo de Israel, a terra prometida, era uma terra cercada e cobiçada por muitos povos pagãos. E eram povos muito guerreiros, o que fazia com que ganhasse muitas guerras e que, de vez em quando, o próprio povo de Israel admirasse a ponto de querer ser como eles. Preferiam ser como os pagãos a serem obedientes à palavra de Deus. Mas esses povos ao redor zombavam muito de Israel, porque Israel precisava esperar sempre pela palavra e pelo comando do Senhor.
E isso nos faz compreender uma coisa que nós, às vezes, nós somos a cópia do povo de Israel nos dias de hoje, né? É óbvio. Porque Israel, muitas vezes, na ânsia de ter as suas orações ouvidas, ou de querer fazer justiça com as próprias mãos, esqueciam ou não tinham paciência de esperar a orientação de Deus. E por isso se davam muitas vezes mal. E é onde o povo ao redor zombava deles. Dizia, tá vendo, eles seguem, dizem que é o único Deus verdadeiro, mas olha aí o que dá a sorte deles. Mas na realidade, isso muitas vezes era uma aprovação, mas muitas vezes era a consequência do povo de Israel que não tinha paciência de esperar no Senhor. E nós somos assim às vezes. Nós também agimos dessa maneira. Nem sempre temos a paciência de esperar no Senhor, quando nós temos ansiedade por uma coisa que tanto queremos, ou então quando achamos que estamos em amargura, em lágrimas, e imaginamos que está demorando para vir o socorro, e tentamos fazer isso com as próprias mãos. E depois, na frente, muitas vezes somos ridicularizados ou envergonhados por isso. Porque não soubemos esperar no Senhor e as nossas escolhas, elas não são perfeitas como as escolhas do Senhor. Salmo 79, a gente vai ler agora, do versículo 1 ao 6, para a gente entender essa zombaria que o povo de Israel sofria dos outros povos. Salmo 79, versículo de 1 até 6. Aí alguém de vocês aí nos presenteia com a sua voz e faz a leitura. Salmo 79, 1 a 6. Eu posso ler. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos por cibo a aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem, e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Obrigado. Notem que o povo aqui está fazendo um desabafo, né? O salmista está dizendo justamente a condição que sofriam. Então, ali no versículo número 2 do Salmo, voltando para lá, quando ele fala entre as nações, se dizia, agora a história virou. Essas nações que zombavam de Israel, agora até essas nações perceberam a grandeza dos feitos de Deus na vida do povo de Israel. Porque, humanamente falando, eles terem aquela sorte restaurada de irem de volta à sua terra, tomar posse outra vez da sua terra e reconstruir tudo, e ainda ganhar os recursos daqueles que tinham capturado eles para que fossem e fizessem isso, isso não é outra coisa que não seja a mão de Deus agindo. Então, esses feitos grandiosos, eles são observados na vida do povo de Israel e observados também na vida dos outros povos. Notem como Deus age na vida dos seus filhos. Deus age de maneira totalmente contrária àquilo que é a lógica humana. Se nós fôssemos, quando a gente olha para a história, por exemplo, as pessoas que eram donos de escravos, quando libertavam um escravo, que depois teve um capítulo da história onde os escravos foram libertos, eles eram libertados absolutamente sem nada, sem direito nenhum. Tanto é que muitos preferiam até continuar escravos livres ali na casa dos seus senhores, em troca de um prato de comida. Essa é a lógica humana, e essa é a maneira como age o ser humano. Agora, Israel teve uma sorte completamente diferente. Além de ser libertados, ganham todos os recursos para voltarem e para reconstruir. Isso só pode ser dádiva dos feitos misericordiosos do Senhor nosso Deus. Esse versículo, então, ele descreve a alegria também que aquele povo sentiu quando voltou. E essa alegria, ela já
já era anunciada pelos antigos profetas. Vamos abrir em Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27. Ezequiel 36, 26 e 27. Quem pode ler? Ezequiel 36, 26 a 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ok. Permaneça aí no texto de Ezequiel, por favor, que já vou indicar mais um versículo. Bom, a primeira coisa quando a gente pensa na restauração, e aqui é uma profecia que Ezequiel fez sobre a restauração do exílio da Babilônia, bem antes do exílio acontecer, a primeira coisa que esses dois versículos que a Raiane leu, eles descrevem, é a mudança do coração. Deus daria um novo coração. E ele faz uma expressão ali, tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. A gente não pode nunca esquecer que a razão principal pela qual Deus permitiu o cativeiro da Babilônia foi a dureza de coração do povo de Israel. A insubordinação que aquele povo tinha e a desobediência que aquele povo tinha com relação à palavra de Deus. A falta de temor, a falta de respeito, a falta de confiança, o desprezo, a falta de ouvidos às profecias, às exortações. Queridos irmãos, isso foi o que levou o povo para o exílio. Vamos tomar isso como exemplo para a nossa vida, ou para a vida das pessoas do nosso tempo. O que é que causa a derrota na vida do ser humano? É exatamente o desprezo à palavra de Deus. Por que no mundo tem tantas coisas ruins, tem tanta maldade? Por que no mundo tem tanta destruição, tanta exploração? Um que mata o outro, estupros, coisas absurdas que acontecem. Por causa do desprezo da palavra de Deus. Mas também na nossa vida, muitas vezes, nós também podemos colher na nossa própria vida consequências duras, lágrimas amargas, como colheu o povo de Israel no exílio da Babilônia, justamente por deixar de ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Então, Deus permitiu o cativeiro da Babilônia como uma espécie de laboratório para que o povo se desse consciência. Quando Deus permite determinadas coisas, e aqui foi um dos casos, ruins na nossa vida, para nos ganhar de volta. É aquela famosa frase, né, que Deus chama todas as pessoas por amor. Mas Deus é ciumento, diz o apóstolo Pedro. Ele não quer perder ninguém. E quando ele percebe, então, que alguns estão duros diante do seu convite gracioso, Deus pode usar o exílio da Babilônia para nos trazer de volta, para nos restaurar de volta, para que nós tenhamos um coração novo, para que nós aprendamos, em primeiro lugar, temer a sua palavra, temer o seu nome. E aí, Raiane, você pode continuar para nós lá no versículo 33 até o 36, por favor? Ezequiel 36, 33 a 36. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então, as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Obrigado.
Isso aqui combina com Isaías 40 que a gente leu, né? Anunciai ao povo que os seus pecados estão perdoados e que chegou ao fim o tempo da sua escravidão. Novamente, a restauração é descrita aqui como um ato misericordioso da bondade e da graça do Senhor nosso Deus. Continuando no versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aqui o próprio povo reconhece. O povo reconhece que aquilo que estava acontecendo na vida deles era a obra grandiosa dos feitos de Deus. Indo para o versículo número 4, eles fazem um pedido. Restaura, Senhor, a nossa sorte, quer dizer, a nossa condição antiga de vida, assim como também as torrentes no Negueb. Depois vocês vão procurar aí na internet torrentes do Negueb e vão assistir o videozinho que mostra o que significa isso para a gente entender melhor. O Negueb é um deserto que se situa ao sul da Palestina e as torrentes do Negueb, elas se secam, ficam totalmente secas durante o verão. E quando então vem a primavera, que é a época das chuvas, as torrentes do Negueb, elas se tornam quase as cataratas do Iguaçu. E junto com a água, trazem uma mudança de paisagem ao redor. Onde você antes só vê o deserto, após essas torrentes do Negueb, que as chuvas restauram, ali você vê campos verdes e flores florescendo. Assim é a imagem que o povo agora pede para Deus. Restaura a nossa sorte, quer dizer, eles estavam se comparando ao deserto, seco, sem água. Assim é uma vida sem Deus. Mas que ao ser inundada pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, transborda. E esse transbordar faz com que também a vida do cristão frutifique. Frutifique aonde Deus o coloca. Queridos irmãos, quando nós estamos distantes da palavra de Deus, nós somos tal e qual um deserto, infrutíferos aos olhos do Pai. Mas quando nós somos inundados pela graça, pela palavra de Deus, quando nós somos inundados pela misericórdia de Deus presente também nos seus sacramentos, no batismo e na Santa Ceia especialmente, nós nos tornamos abundantes. Abundantes da misericórdia, da graça, do amor, a ponto de transbordar. E esse transbordar faz com que a gente vai mudando aquilo que está ao nosso entorno, levando paz para dentro dos nossos lares, na nossa família, levando a paz para conviver no nosso trabalho de uma forma mais harmoniosa, dando-nos coragem e amor para tratar o próximo, para testemunhar do amor. Uma água de uma torrente, ela não fica parada, ela escorre, vai andando, vai passando, né? E assim é o amor de Deus quando nós estamos cheios dele. Por onde nós passamos, nós também semeamos esse amor. Estar cheio do amor de Deus, comparando, é como ganhar na loteria. Não dá para ficar de boca fechada e cara amarrada. Você sai rindo e todo mundo vê que alguma coisa está diferente em você. Estar cheio do amor e da graça de Deus também te faz viver de uma forma diferente, porque te torna alegre mesmo na dificuldade, te torna esperançoso mesmo nos dias das lágrimas amargas, porque você está cheio da misericórdia de Deus. E é ela que te restaura. É a ação, a graça de Deus que sempre nos leva a sentir esta alegria que encheu de riso a boca do salmista quando ele escreveu esse Salmo 126. No versículo número 5, ele usa uma metáfora. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quando a gente pensa no cenário da agricultura, por exemplo, e o versículo 6 complementa isso, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Bem, quando a gente pensa na vida que o agricultor tem, não é uma vida fácil, né? Preparar a terra, arar a terra, limpar a terra, semear, é uma tarefa feita debaixo de muito esforço. Tem que enfrentar as condições do clima. Por vezes, o sol está escaldante. Por vezes, a terra é seca. Aquilo traz canseira.
aquilo traz calor demasiadamente, enfim, traz um desgaste corporal, físico. Então, o semear não é uma tarefa fácil. Mas todo esse sofrimento, essa lágrima, entre aspas, derramada na hora de semear a terra, ela é recompensada. E ela é transformada em júbilo, em alegria, quando então vem a colheita. Isso tem muito a nos ensinar do ponto de vista espiritual também. Às vezes, queridos irmãos, suportar as dificuldades com fidelidade a Deus, ou carregar a cruz, como diz Jesus em Marcos, no Evangelho de Marcos, quem quiser ser o meu seguidor, tome a sua cruz e siga-me, às vezes implica em derramar muitas lágrimas. Mas quando a gente derrama essas lágrimas na confiança, porque estamos sendo amparados, que estamos sendo cuidados e guardados por Deus, então a alegria vem na hora da colheita. Isso significa que Deus restaura, significa que Deus olha por cada um e que Deus devolve a cada um a alegria no tempo certo. Bem, esse salmo nos leva a concluir que a restauração, que é tão necessária na vida cristã, ela é um ato da bondade de Deus. Ela é um ato único e exclusivo da misericórdia graciosa de Deus, que mesmo quando permite determinadas provações, às vezes propositais, nunca saberemos, porque só Deus o sabe, mas Ele o faz sempre no intuito de nos restaurar. Nós podemos até passar momentos de lágrimas amargas, como certamente já passamos, e como talvez, provavelmente, ainda passaremos nessa vida. Mas a graça de Deus, ela sempre nos sustenta. E ela nos restaura no tempo certo. Passa-se todas as coisas no mundo, menos a palavra de Deus. Isaías capítulo 40, no versículo 8, ele continua ainda dizendo que tudo passa, mas a palavra de Deus é a mesma. E a mesma palavra que restaurou o povo de Israel é a palavra que nos restaura hoje. É a palavra que nos devolve sempre o ânimo. Perto de Deus é sempre tão importante. É por isso que estar perto de Deus é viver consolado. É viver muitas vezes sorrindo quando temos motivos para chorar. Que Deus, na sua graça, nos sustente. Que seu Espírito habite ricamente nos nossos corações, todos os dias da nossa vida, para que nós também sejamos sempre guardados, amparados por Deus nosso Pai, e que possamos ser restaurados sempre pela graça do nosso Deus. Amém? Palavra aberta para perguntas ou comentários. Ninguém? É que quando a explicação é boa, não fica dúvida, né, pastor? Se saiu bem, né? Sempre! Dúvida não ficou nenhuma mesmo, eu acho, pelo menos para mim. Mas, pastor, eu queria fazer uma observação. Observação não, apenas um comentário. No início do estudo, o senhor citou que muitos não retornaram, né? Ficaram na Babilônia. Talvez, isso eu não sei, mas é possível que muitos não retornaram, porque talvez morreram, né? Porque foram 70 anos, claro que muita gente morreu e não retornou. E talvez muitos retornaram que ainda nem tinham nascido quando houve o cativo, porque nasceram durante o cativeiro, né? Agora, também pode ser, pastor, que muitos não retornaram porque se casaram também com pessoas lá da Babilônia. Isso também pode ter acontecido, né, pastor? Pode ter acontecido. E isso mostra que aqueles que, naquele contexto, se casaram com povos da Babilônia também continuaram com o coração duro, porque naquele momento Deus dizia que o povo de Israel não deveria se casar com povos estrangeiros. Justamente por quê? Porque a sua fé corria risco, né? Corria risco de ser
E essa condição de muitos propositalmente não terem, sim, o senhor tem razão quando diz muitos não voltaram porque morreram por outras condições, é verdade. Mas muitos propositalmente escolheram não voltar. E aí a gente faz uma ponte, assim, um paralelo, que muitas vezes pessoas, quando caem da fé, também escolhem não voltar, porque às vezes se torna cômodo estar ali, ou então aquilo que de um modo de vista material acham que é muito superior àquilo que voltariam a ter na palavra de Deus, né? Então, são várias reflexões que isso nos possibilita ter. Mas é interessante a gente pensar no porquê não voltaram. Mais alguém? Não? Então, gente, queria convidá-los todos... Alguém ia falar? Queria convidar todos que, na medida do possível, façam sempre parte aí dos momentos de culto. Teremos culto amanhã, quinta-feira, sábado e domingo pela manhã. Também, na sexta-feira, retornaremos às atividades do nosso coral. Então, se alguém tem vontade de cantar, de entrar no coral, voltem, né? Já está na hora da gente voltar para a maior parte das nossas atividades, muitos de nós vacinados, né? E com os nossos devidos cuidados, orando e sempre na confiança de Deus, o nosso Pai. Então, aqueles que se sentirem já um pouco mais confortáveis, voltem para o ensaio do coral às 19 horas. Só um lembrete, né? O coral é 19 horas, diferente das outras atividades, que é às 19h30 horas. E continuemos orando uns pelos outros. Esse é o momento de oração. Alguém tem um pedido especial ou um agradecimento para colocar na oração dessa noite? Eu tenho, pastor. Pode falar. A turma da escola vai viajar hoje à noite, né? Por proteção pela viagem do João. Do João? Ele e todos os colegas, né? Uhum. Vão a Porto Alegre. Ah, legal. Mais alguém? Pastor, eu queria pedir oração para o meu irmão que está internado. Como é o nome dele, Maura? João Lácio Gonçalves. Que Deus olhe por ele também. Mais alguém? Então nós oramos ao nosso Deus. Bondoso e misericordioso Deus, nosso amado Pai Celestial, nós queremos nesse momento, diante da Tua presença, nos colocar humildemente para confessar os nossos pecados, os nossos erros e pedir o Teu perdão. Reconhecemos que muitas vezes temos falhado na nossa vida cristã e temos deixado de lado a Tua palavra e confiado muito mais nas nossas próprias intuições humanas. Perdoa-nos por isso. Restaura a nossa vida espiritual sempre todos os dias, levando-nos a viver em submissão e amor ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso único Redentor. Fortalece a nossa fé, enviando o Teu Espírito Santo para que habite ricamente nos nossos corações e para que Ele nos chame sempre ao reto entendimento da palavra, trazendo-nos também ao arrependimento sincero e à confiança na Tua promessa de perdão. Dá-nos alegria para testemunhar do Teu Evangelho ao mundo e para que assim possamos contar aos outros desta fé que recebemos no nosso batismo e que pela Tua graça ainda habita em nós. Mantém-nos nesta fé todos os dias da nossa vida. Queremos pedir as Tuas bênçãos especiais, também por aqueles que estão em dificuldade, primeiramente por aqueles que estão afastados, ou por aqueles que estão frios espiritualmente. Restaura, Senhor, a fé no coração destas pessoas. E àqueles que não Te conhecem ou não têm oportunidade de crer, dá-lhes uma oportunidade para que possam vir a crer em Cristo como seu Senhor e Salvador. Também queremos pedir por aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão enfermos, doentes. Olha pelo irmão João Gonçalves, pela nossa irmã Daniele, que está também enferma, pela Heloísa, pela Marisa,
E olha por todos aqueles que também nós não sabemos ou não lembramos, mas que tu conheces e sabes o quanto precisam de ti. Também queremos te agradecer por todas as bênçãos e por todas as dádivas. Te agradecer hoje por aqueles que estão completando mais um ano de vida, especialmente a Carla, que sempre está conosco aqui no grupo de estudo bíblico. Obrigado pela vida da tua filha e pedimos que tu renoves sobre ela o teu rico e imenso amor. Pedimos a tua proteção para o João e todos os seus colegas da escola que estarão saindo de viagem logo mais. Acompanha-os, leva-os em paz e segurança, tanto na ida quanto na volta até os seus lares outra vez. Toma nossa vida em tuas mãos nesta noite, cuida de nós, da nossa família, dá-nos sempre aquilo que precisamos para viver e, acima de tudo, nos preserva na fé salvadora em Cristo Jesus. Tudo isto, a Deus, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que nos ensinou a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Tenha uma noite bem abençoada. Fiquem à vontade. Quem quiser ficar aqui batendo papo, pode ficar. Quem quiser ir tomar café, pode ir. Quem quiser tomar sopa, pode ir. Quem quiser dormir também pode ir. Tchau, pastor. Tchau, boa noite a todos.